Fala, torcedor vascaíno. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, infelizmente. Mas você acha que tem algum culpado por essa eliminação? E o presidente Pedrinho apagou a publicação que ele fez nas redes sociais e bloqueou alguns comentários de alguns torcedores após receber críticas. E o Marcelo Santana teve 3 meses de janela de transferências e não trouxe sequer nenhum zagueiro que era a prioridade do Vasco na janela de transferências. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes, eu vou pedir o seu like, a sua inscrição nesse vídeo também, que é muito importante, e também o seu compartilhamento, que me ajuda demais no nosso conteúdo, beleza? Vamos comentar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre a partida de sábado do Vasco contra o Atlético Mineiro em São Januário. Infelizmente, fomos eliminados. Eu fiz uma live pós-jogo, você pode ver aqui no cardzinho de cima, que vai aparecer aí no início. Cara, infelizmente fiquei muito triste. Pô, era um sonho pra gente vencer essa Copa do Brasil. Infelizmente não aconteceu. E aí eu fiz algumas pesquisas em algumas redes sociais e tudo mais, o que os torcedores estavam comentando. E vamos lá, peguei alguns comentários de alguns torcedores. Vamos lá, o Nils Colina postou essa frasezinha que é muito maneira do Vasco, né? Lidar com... Maneira não, mas uma reflexão. Lidar com a frustração é uma merda. Imagina o se é o que mais me tortura. É uma questão hipotética que nunca vamos saber o roteiro final. Foda. Precisamos lutar para estar mais vezes em semis, em finais, em mata-matas e não uma vez a cada 10 anos. A única forma de vencer é persistir. Sigamos em frente, agora é o que há. Exatamente o que ele falou, cara. Eu fiquei muito feliz do Vasco ter participado dessa semifinal da Copa do Brasil, a gente ter acreditado. Infelizmente não foi da maneira que a gente queria, né? Mas, pô, o fato do Vasco estar participando no mata-mata, participando de uma semifinal de Copa do Brasil, pra mim já é um avanço muito grande. Porque os últimos anos do Vasco foi triste de ver, né? Ano passado a gente estava na última rodada do Campeonato Brasileiro. Se a gente não ganhasse, a gente seria rebaixado. Ano retrasado era a batalha de Itu. Se a gente não ganhasse, ia permanecer na Série B mais um ano. Então, cara, passamos por uma mão de uma empresa completamente falida e incompetente que não soube gerir o nosso clube. Presidentes horrorosos também. Então, cara, a gente sofreu bastante. O Vasco vai chegar nessa hora a nossa hora do torcedor vascaíno de comemorar campeão, de gritar é campeão, de, pô, comemorar a vitória sempre, de montar, de ter um elenco bom, né? Tem tempo que a gente não tem um elenco tão bom assim. E se Deus quiser, vai acontecer. O nosso momento tá guardado, tá? Porque se não tem um clube que mais merece título, é o Vasco da Gama. Se tem um clube que merece mais, é o Vasco. E os seus torcedores, obviamente, que a gente nunca, em nenhum momento, desistiu e vai desistir do Vasco. Não é uma eliminação na semifinal da Copa do Brasil que vai fazer o torcedor vascaíno deixar de ser Vasco. Nada disso. Eu sei que é frustrante, é uma merda, é um lixo, mas acontece, cara. Acontece e é um avanço, pelo menos, a gente estar disputando uma semifinal de Copa do Brasil. Tantos anos aí conturbados e tudo mais, a gente está disputando uma Copa do Brasil. É muito bom, né? Ainda mais o mata-mata, podemos passar pra final. Eu sei que, cara, foi no mínimo detalhe. A gente perdeu alguns gols ali que, pô, se a gente fizesse, seria um placar diferente, seria um resultado diferente. A gente poderia estar na final. Não, era um jogo difícil, mas não era um jogo impossível. A gente tinha muita possibilidade de passar. Mas infelizmente não aconteceu. Mas se Deus quiser, nosso momento está aguardado para a gente gritar campeão novamente, tá? Aí, o nosso amigo Scout Vasco falou o seguinte, que é sobre o Pedrinho, gente. Vamos lá. Eu sei que o Pedrinho tirou o Vasco da lama completamente. Meu pensamento sobre o Pedrinho é sobre isso, porque ele tirou realmente o Vasco da lama da mão da 777 Partners. A gente tá vendo o quanto é falida essa empresa, né? E o quanto foi bom o Pedrinho ter feito isso, de derrubar a 77 do Vasco, né? É óbvio que faltava muita coragem para os outros presidentes para tentar impor sua gestão e tudo mais para tentar colocar o Vasco mais forte, mas nunca ninguém conseguiu. Jorge Salgado, a única possibilidade que ele tinha foi vender o Vasco para uma empresa e vendeu ainda errado, né? Para uma empresa completamente falida, que é a 777 Partners. Mas o Pedrinho tirou o Vasco da mão dessa empresa falida e agora a gente vai esperar uma incógnita aí nesse Vasco vai ser vendido novamente, uma nova empresa, se o Pedrinho vai botar a mão na cara, botar a mão em obra ali para tentar reestruturar o Vasco por ele mesmo, seja o que for. Mas na minha opinião, eu acho que o Vasco vai ser vendido pelo Pedrinho. Ele já falou em entrevista e tudo mais, então eu acho muito difícil o Vasco permanecer na mão ali do Vasco da Gama realmente, sem ser o Vasco SAF, né? Acho que o Vasco vai ser vendido para uma nova empresa realmente, tá? E aí, o scout do Vasco colocou o seguinte,
decepcionante a postura do Pedrinho nos últimos dias. Primeiro, não veio a público explicar a farra dos ingressos, né? Que já falei na live pré-jogo com o nosso amigo Bruno do Giro Vascaíno. Eu comentei isso com ele. Cara, é normal ter cambista, e todos os clubes têm cambista, qualquer estádio tem cambista. Infelizmente é normal. Mas dentro do Vasco vazou alguns áudios que não era pra vazar, né? Que eram pra vazar, na verdade, né? Pra gente descobrir o que que era. Pra gente descobrir e investigar o que que é isso, né? Então foi bom ter vazado esses áudios, mas se não tivesse vazado a gente nem sabia disso. Óbvio que a gente podia ter imaginado. Imaginar e tudo mais, obviamente vai imaginar. Mas, graças a Deus foi vazado esses áudios e agora tem investigação, graças a Deus também, né? Então, e o Pedrinho não veio a público para falar em nada, né? O Vasco, eu tô vendo o Vasco muito mais transparente com o Pedrinho do que nos últimos anos. Teve aquela confusão do Atlético Paranaense, o Pedrinho foi lá, fez uma nota, o Vasco fez uma nota, retruncando o que o presidente do Atlético Paranaense estava falando, o que aquele jornalista falou também. Esses últimos tempos agora, eu esqueci o que era, mas o Vasco também foi nas redes sociais falar também, comentar um pouco. Sobre a STG, se eu não me engano, uma empresa que queria 165 milhões, se eu não me engano, algo assim. E o Vasco foi lá nas redes sociais desmentir essa notícia dessa empresa e tudo mais. Então, pô, achei muito maneiro essa transparência que o Pedrinho está tendo com o Vasco, né? Mais do que os outros presidentes, a gente não tá acostumado com isso, né? E aí, só que essa farra dos ingressos e tudo mais, ele não veio a público ainda falar sobre isso. Espero que ele venha a público, marque uma coletiva, seja o que for, para falar sobre esse negócio dos ingressos, né? E até aqui, segundo, preferiu apagar a publicação do que lidar com críticas. Ocupar um cargo dessa magnitude pressupõe estar aberto a críticas. Eu também concordo com isso. O Pedrinho, para quem não sabe, fez essa publicação aqui no Instagram, falando sobre a torcida e tudo mais. Só que alguns torcedores putos com a eliminação e tudo mais acabaram criticando, né? E isso é normal. Tem alguns que têm crítica que são bastante pesadas, que realmente tem que receber um bloco, ser bloqueado pelo presidente. Mas tem alguns que têm críticas construtivas, sabe? Que não é só xingando, xingamento e tudo mais. Tem alguns que têm críticas construtivas. E o Pedrinho tá bloqueando todos os torcedores que estão criticando ele. Que tava criticando ele no caso, né? E ele é o presidente do Clube de Regatas do Vasco da Gama. Então ele tem que saber ouvir críticas e saber ouvir também elogios, né? A gente elogiou tanto o Pedrinho e tudo mais, mas isso aqui é uma crítica para ele porque ele é o presidente do Clube de Regatas do Vasco da Gama. Então ele tem que saber ouvir críticas também, né? Então é mais ou menos isso. O Pedrinho que tá acabando bloqueando os torcedores vascaínos nas redes sociais, etc. Tá? E aí, o Matheus Costa também postou no seu Twitter o seguinte: o Pedrinho segue bloqueando diversos torcedores que façam qualquer tipo de crítica ao trabalho de sua gestão no Vasco. Vejam bem, críticas, não xingamentos. Muitas às vezes até críticas construtivas. Postura lamentável para não dizer infantil, né? Que é realmente isso, cara. E aqui tem um amigo até Michel que comentou aqui também, fui bloqueada porque fiz uma cobrança sobre os ingressos. Não teve falta de respeito, só uma pergunta de um sócio torcedor do clube. E ele foi realmente bloqueado pelo presidente, não faz sentido nenhum. Para mim é uma vergonha, o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tá fazendo para mim, na minha opinião, uma boa gestão, por ter tirado a 777, etc. Infelizmente, tá bloqueando os torcedores por receber algumas críticas, perguntas, etc. Como esse amigo aí, Michel, comentou sobre os ingressos, que ele é sócio torcedor vascaíno e tem esse direito. E ele fez a pergunta e foi bloqueado pelo presidente. Não faz tanto sentido, né? E aí, falando outro assunto aqui agora, sobre o Marcelo Santana, cara, sei que tá na capa aí pra vocês, o Marcelo Santana que não contratou o zagueiro. Então tá aqui, ó. Pra vocês terem noção, a gente sabe que o problema do Vasco é a zaga, né? Defensivamente. Tem um Léo, infelizmente tem um Léo e o Maicon pra colocar ali. Os dois são jogadores muito limitados. Não que o João Vitor seja um baita jogador, mas comparado a esses que a gente tem no nosso elenco, que é o Rojas, Léo e Maicon, é um bom jogador, né? Então tá aqui, ó. A janela transferência do Vasco ficou marcada pela saga em busca de um zagueiro. Entre propostas e interesses, o Vasco tentou, sem sucesso, os seguintes atletas para a zaga: Pepe, Rafael Tolói, Maurício Lemos, Ian Glavinovic, André Ramalho, Yerry, Adrielson e Luan Pérez. Cara, é inacreditável, né? O diretor do nosso clube, o Marcelo Santana, não conseguiu contratar sequer um zagueiro que era a prioridade do clube, que era a prioridade do Vasco na janela de transferência. Pra mim, na minha opinião, é uma vergonha, tá? É uma vergonha de verdade. Ele deu a desculpinha falando que os jogadores pediram 1 milhão de salário, não sei o que não tinha dinheiro. Cara, não tinha dinheiro como? Se a gente pagou 12 milhões no Maxime Domingues, que é o suíço, que nem entrou na partida também. A gente pagou 8 milhões, 9 milhões, sei lá, 8.100, eu acho, se não me engano,
no Jean David, o chileno, que nem entrou também. Então, cara, é foda, né? E aí, como que a gente tem dinheiro pra contratar esses pontas e não tem pra contratar zagueiro, que é a prioridade do Vasco desde o início da janela? Não faz tanto sentido na minha cabeça, particularmente, né? E aí, outro ponto aqui agora, próximo jogo do Vasco é segunda-feira, não segunda, esse aqui é o dia 28/10, o Vasco tem uma partida marcada para dia 24, que é agora, quinta-feira, contra o Cuiabá, em São Januário. Então, pô, peço o apoio do torcedor. O time lutou até o final, o time é limitado, a gente sabe disso, vai chegou até longe demais na Copa do Brasil, mas infelizmente fomos eliminados, né? E é o limite desse elenco, gente, não tem muito o que tirar mais desse elenco, é um elenco limitado. Tem algumas peças que são importantes, que são boas, mas de resto é tudo, o elenco é muito limitado, todo mundo sabe disso. E a gente tem 2 jogos agora dentro de casa que são importantes, que é contra o Cuiabá quinta-feira agora, que é o jogo atrasado, e contra o Bahia na segunda-feira, dia 28/10, tá? Então, cara, espero colaboração do torcedor vascaíno de ir pro estádio também, lutar, fazer uma festa novamente. E assim, cara, tem que persistir nisso. Infelizmente fomos eliminados, é triste, é frustrante pra caramba. Eu, pelo menos, não vi o Vasco ser campeão nenhuma vez ainda, tirando o Campeonato Carioca, que pra mim não importa tanto. E, porra, tem que pensar positivo. Nosso clube uma hora vai chegar nessa hora. Nossa hora tá bem guardadinha e vai chegar essa hora, se Deus quiser. Se tem um torcedor que merece títulos e vitórias, é o torcedor vascaíno que nunca abandonou o nosso clube, né? Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando também, vai estar 8 jogos sem vencer, tá? Então a gente tem que vencer essa partida de quinta-feira, que é importante pro Brasileirão. A gente aqui na tabela, se for ver, a gente tá com 37 pontos com 29 jogos. Então a gente ganhando ali, distancia um pouco da zona de rebaixamento e perder esse medo aí de zona de rebaixamento e tudo mais, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Saudações vascaínas e tamo junto.